Oi, Tá me ouvindo? obrigado. Tá me ouvindo bem ou não? Eu estou ouvindo, e você? Tá tudo em ordem. Tá bonito, hein, rapaz? Oh, obrigado, hein? São seus Tá olhos. bonito. Então, gente, esse é o Dejair. O Dejair, ele foi um grande encontro, que eu posso dizer, um grande presente que a vida trouxe para mim, porque o cara tem um conhecimento sensacional, ele é um cara muito dedicado àquilo que ele faz, né? E eu tenho aprendido muito com ele. Eu conheci o Dejaí lá no espaço da Débora e lá no GPEC, né, Dejaí? Isso. Lá na escola de psicanálise dentro do GPEC. O GPEC, para quem não sabe, é o grupo de estudo e pesquisa sobre comportamento humano, no qual a gente faz parte, né? Olha, Nós Fábio, na somos verdade a gente se conheceu lá no GPEC, lá na Unifesp ainda, né? Depois que a gente caiu para Débora, não é verdade? Isso, a gente se conheceu lá na Unifesp, naquela época boa que as pessoas podiam se encontrar pessoalmente, né? É Que hoje verdade. agora é tudo online, não dá para fazer mais muita coisa. O Dejaí, gente, só para vocês terem ideia, e por que é que eu trouxe ele aqui hoje, né? Ele conhece muito sobre Reich, ele gosta de trabalhar muito a visão da homeostase, né, do equilíbrio corporal que Reich propunha. E ele foi estudar nutrigenômica, hormonologia, nutrigenética, é isso, né, Dejaí? Cuidado de não assustar o pessoal, hein? Então. Mas é E isso. ele é meu terapeuta, eu faço terapia com ele, apanho dele toda quarta-feira, né? Apanho dele toda quarta-feira. E eu fui fazer a terapia com ele porque não é a terapia comum, é a terapia haitiana, né? Onde não é, além de psicanalista, ele também trabalha com Reich, então não é só aquela coisa do bate-papo. O cara vai botar a mão na massa ali, né? E trabalhar o inconsciente, pegando no inconsciente praticamente, né? Então, eu trouxe ele aqui hoje para ele. Eu queria saber de ti, Dejair. Faltou falar alguma coisa ou não? Não, tá É bom isso já. Tá. mesmo? Tá bom já? Não Né? fala muito. Eu queria saber de você, cara, é, o que é que você viu e o que é que você encontrou com relação à leitura corporal, né? O que Reich faz de estudar o corpo e entender o inconsciente. O que é que te motivou a chegar na nutrigenômica, na nutrigenética? Porque você foi olhar mais a fundo, né? Você foi em busca de um olhar que quase ninguém tem, né? E trazer isso para a parte psicanalítica. Conta pra gente aí como é que isso funciona. Bom, primeiro boa noite a todos, todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado, Fábio, por essa chamada aí para a gente poder conversar um pouco disso. Você sabe que a gente aí tá na estrada, mais ou menos a gente tá no mesmo lugar, né? Você com a tua leitura corporal, né? Com o trabalho que você executa, também acabei esbarrando em você por essa questão. Isso é muito afinado com algumas interpretações reichianas, né? Dentro de um determinado recorte, então a gente está assim numa coisa que é somatória. Agora, isso que você está me perguntando é uma coisa bem interessante, porque e grata, porque me dá também um pouquinho de oportunidade de explicar como é que eu fui tão longe, né? E também não tenho certeza se é tão longe ou se faz parte do mesmo sistema, né? Mas assim, além da experiência que eu tenho já aí de 10 anos, né, há um tempo atrás no CVV, trabalhando com essa coisa de depressão e suicídio, sempre fui ligado nas questões humanas, psíquicas, né? E depois de fazer psicanálise, é uma condição mais ou menos assim normal. Você faz psicanálise e aí, concomitante com isso, estava estudando sexologia. E em sexologia você acaba esbarrando no Reich. E quando você esbarra no Reich, cara, é uma coisa assim
já chega aquele iceberg que era o Freud, aí você esbarra no Reich, parece que isso dá uma potencializada. Só que o Reich, ele te sugere a você olhar por cima do muro, né? Porque quando o Reich traz toda a questão do inconsciente para o corpo e diz assim, olha, o inconsciente está lá no inconsciente, somos freudianos, mas esse inconsciente está no corpo, a gente vai analisar o corpo assim para chegar no inconsciente. Aí o corpo é pôr a mão na massa, só que aí só esse conhecimento para o meu tipo de pessoa não serviu, né? Então Aham. eu precisava saber um pouco a mais, né? Do que o ensinamento, do que a ciência, do que o conhecimento que a gente tinha da psique humana, né? O Aham. Reich, o Reich sempre pregou que o corpo é autossuficiente, um corpo em equilíbrio é capaz de se equilibrar também. Ele é capaz de criar a própria homeostase dele. E o Reich dizia que tudo que o corpo precisa está no corpo, né? Desde que a gente não atrapalhe o funcionamento desse corpo, né? E é Uhum. claro que muitas ocorrências na nossa vida acabam por atrapalhar o funcionamento desse corpo. Então, aí eu já comecei a ter um contato com doenças de fundo somático. A gente sabe, você tem um problema emocional, ela sintomatiza e ela sintomatiza no corpo, né? Então, a gente tem que as doenças, os desarranjos, elas são de fundo emocional. E quando elas mexem com o teu corpo, elas mexem com o teu sistema vegetativo, né? Elas mexem com o teu sistema endócrino, o neuroendócrino, né? Uhum. O sistema endócrino guardião do teu corpo, enfim. Aí o conhecimento já pedia entender de neurociência para entender disso. Depois ele foi pedir para entender de hormônio, para entender como tudo isso é regido. E por fim, fala, bom, tudo isso funciona assim, mas como eu posso movimentar isso? Como eu posso atuar em cima desse corpo? Então isso chama um conhecimento, né, que te joga para o lado da nutrição, da alimentação. Porque hoje a gente consegue mexer no nosso corpo, trabalhar junto com a epigenética, né? Junto com a nutrigenômica, que é a nutrição do seu genoma, não exatamente a nutrição do seu músculo, ou de um órgão, ou simplesmente do corpo como uma coisa macro, né? Então, como uma ciência chama a outra, então eu precisei dar toda essa volta que parece que é chegar longe, mas a gente está transitando sempre pertinho, porque parece que a gente anda numa espiral. A gente não está no mesmo lugar, mas está às vezes na mesma posição, e isso é uma coisa fechada. A gente tem que entender que nós somos um organismo, e esse organismo, que é composto de diversas coisas, essas coisas estão interligadas. E é assim, mexeu com uma, mexeu com todas. É que nem uma turma de gangue isso. Então, mexeu com uma célula, mexeu com todas, né? Você mexe com um órgão, você mexe com todos. Você tem aí problemas emocionais, eles mexem no teu corpo, e o corpo mexe na sua rotina, e aí a rotina também influencia na sua parte emocional, porque mexe com hormônios, enfim. Então, um conhecimento chamou o outro para poder fechar esse ciclo e poder mexer com essa coisa que é o organismo, né? Então, não consegui ficar ali fechado. Na hora que eu bati em racha, eu falei, não, tem que olhar por cima do muro. E lá do outro lado do muro tem o resto de nós, que é o corpo, né? E que é o Aham. que comemos, como nos nutrimos, né? Certo? Agora, me diz uma coisa, você está falando de como comemos, como nos nutrimos. Do que a gente é composto basicamente? Porque cada pedaço do mundo come um negócio diferente, tá? Então tem gente sei lá, tem gente que come carne de cobra, tem gente que come barata, né? A gente Não já vai falar viu. morcego, hein? Que não deu muito certo ultimamente Então, isso. não tem dado muito certo, né? Mas em cada pedaço do mundo a gente tem um, um, um quê diferente, né? Um sabor diferente.
mas o nosso corpo é basicamente a mesma coisa no mundo todo, né? Então, como é que isso funciona? Como é que o nosso corpo é, reage àquilo que a gente come? Olha, essa é uma pergunta muito ampla, eu acho um pouco capciosa. Você está querendo me colocar numa encrenca aqui, né? Mas olha, a gente tem que pensar assim. Vou falar aqui um bordão muito antigo, e muita gente conhece, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais o biscoito, né? Então, assim, é claro, nós somos um organismo, né? Somos uma máquina fisiológica, somos uma máquina orgânica. Então, o Aham. ser humano é o mesmo ser humano em qualquer lugar da Terra, né? Então, temos Sim, as mesmas veias, temos a mesma constituição, o mesmo tipo de endoestrutura, né? Temos mais ou menos os mesmos índices e as mesmas taxas, mas a natureza do local que a gente vive determina algumas diferenças, né? Da aham, mesma aham. forma que nós temos seres assim que uns têm cabelo, outros não têm, como eu, tem loiro, tem moreno, tem uma série de diferenças. Também você tem algumas diferenças pela alimentação que o teu habitat natural te fornece. Mas Perfeito. isso, Fábio, é uma coisa assim, ela importa? Não, ela importa do ponto de vista de observação. Mas existe uma grande característica no ser humano que é praticamente nós somos o único ser vivente na Terra que tem essa característica, é de sermos onívoros, né? Perfeito. Certo? Perfeito. Já dei exemplos assim, que vai ser superado para você, porque você já teve em aula, que é assim, você põe um leão dentro de uma jaula com um pacote de alpiste, ele morre de fome, porque ele não vai comer o alpiste. Ou você põe um passarinho com uma picanha, ele também morre de fome, porque ele não vai comer a picanha. Nós não, nós temos uma gama muito grande de alimentação que podemos comer e o nosso corpo tem uma inteligência para ir lá daquela alimentação que é natural daquele lugar, tirar um nutriente, tirar o micronutriente que o corpo precisa. Então, dentro dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo, que tem essa inteligência, no fim, você vai comer um marisco lá no Mediterrâneo ou comer um marisco aqui no litoral brasileiro, bom, o teu organismo vai tirar desse marisco as A coisas que mesma ele coisa. precisa e que o marisco dá, a mesma coisa, né? É claro que isso suscita diversos tipos de pensamento, como uma pessoa fala para mim, Jair, posso fazer uma dieta mediterrânea? Eu falo, pode, se você for para o Mediterrâneo, né? Porque aqui você vai fazer uma dieta parecida com a mediterrânea, mas você não vai ter os mesmos componentes que você tem no Mediterrâneo, Perfeito. certo? Mas o corpo dá um jeito, né? Ele vai tirar dessa dieta o que ele precisa. Agora, a grande questão da nutrição nisso não é a gente ser um nutricionista ou um nutrigeneticista simplesmente pela alimentação. É que combinado isso com o teu genoma, e a gente tendo conhecimento da epigenética, o verdadeiro charme aí da questão da nutrição genômica é você poder criar melhorias para você trabalhando a expressão epigenética, né? Permitindo a Aham. expressão de alguns genes ou paralisando a expressão de alguns genes. Então, dentro Você. dessa... Oi, desculpa. Não, não, termina o raciocínio. Então, dentro dessa concepção que a gente tem, que veja, não somos médicos, eu não sou médico, eu sou um psicanalista que tem especialidades em neurociência, em nutrigenômica e outras técnicas. A forma que a gente tem de trabalhar isso na pessoa é através de uma alimentação saudável, de uma alimentação dedicada à pessoa, de uma alimentação que vai corrigir distúrbios nessa pessoa, e às vezes é uma alimentação que levou a pessoa a esses distúrbios por questões emocionais. Então não dá para você Perfeito. pegar a questão emocional e tirar ela da equação, né?
a nutrição, essa nutrição específica, ela vem para ajudar a criar um equilíbrio no corpo, porque fica valendo aquela história, né? Mente sã num corpo são, né? O corpo sã com mente sã. Isso ainda vale até hoje, né? E a gente busca trabalhar dessa maneira. É claro que na nossa jornada, no caminho, é claro, você encontra pacientes que realmente têm problemas fisiológicos, que têm problemas que extrapolam isso. É claro, a gente não cancela o auxílio de um médico. Os meus médicos aqui de cabeceira, os que mais trabalham comigo são os endócrinos, né? São os neurologistas, são minhas especialidades de preferência, porque a gente fala uma língua parecida, tanto no lado da hormonologia como no lado da neurociência e da psicanálise, né? Cara, muito legal isso tudo. Me diz uma coisa, o que é que o corpo basicamente necessita, porque hoje tá uma moda muito grande essa coisa de hormônio, né? Então é hormônio daqui, hormônio de lá. Tem gente que suplementa hormônio, tem gente que toma testosterona para ficar com mais músculo, né? Para poder mexer no corpo. Tudo isso acaba afetando, lógico, a produção física, né? Quando você traz de fora, você acaba bagunçando o que está lá dentro, né? Como é que isso funciona, Dejair? Dá para dar uma palhinha? Você falou de epigenética, né? Então eu fico pensando no ambiente influenciando aquilo que é da tua natureza, né? E de repente, dentro desse ambiente, ele encontra um doido, desculpa o termo, doido, mas encontra alguém que resolve, assim, do nada, sem um estudo um pouco mais aprofundado, tomar tipos de hormônios diferentes para poder modificar o raio do corpo. O que isso pode causar na pessoa? Bom, colocando assim com o recorte que você colocou, né, da tragédia, é óbvio, não vai dar nada legal, né? Porque, em primeiro lugar, não aconselho ninguém a fazer nada disso que você falou sem o monitoramento de um médico, né? Porque se uma pessoa vai lá e compra um hormônio e toma, bom, ela pode achar que está se fazendo um bem de verdade, mas na verdade ela não sabe o mal que ela pode estar se causando, se não imediatamente, num futuro próximo, num futuro longo, né? Então, veja, o nosso trabalho não busca atuar exatamente nesse recorte, porque se uma pessoa vai lá e se medica, né? Ela toma um hormônio porque ela quer uma condição física, bom, então eu começaria tratando ela no divã, porque ela está com um problema de imagem, ela está com um problema de estima. Boa. Então, né? Então eu nem ia começar a tratar ela com hormônio e nem ia falar em alimentação. Até deu uma travadinha aqui. Né? E não significa que realmente a pessoa não precise. Mas, por exemplo, se você pegar um hormônio que é muito em moda para todo mundo, que é a testosterona. Se você perguntar para que serve testosterona, todo mundo vai falar que é um hormônio sexual, mas não é uma verdade. A testosterona tem centenas de funções no organismo humano. Sexual e masculino, né? Não, a mulher também tem testosterona, ela também precisa. A testosterona é um hormônio de regência, ele é um hormônio que rege muitas funções no metabolismo humano, não só a função sexual. Ela é um pedacinho da função sexual que também precisa de outros hormônios. Se você fala, o pessoal fala, eu estou ruim do sono, vou tomar melatonina. Não, pelo amor de Deus, a melatonina, ela também serve para o sono, mas ela rege quase 400 funções dentro do corpo humano. Então, a coisa não é assim. Então, se a pessoa sai se medicando, sai clinicando, sai se suplementando sem ter um apoio, bom, essa pessoa, antes de mais nada, tem uma questão de ego, tem uma questão, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto que ele é muito polêmico. E também não quero ficar falando aleatoriamente dos hormônios, porque, sabe, Fábio, isso é uma coisa complexa, porque existem hormônios. Por exemplo, eu sou um cara que eu acho que um hormônio do mal é a insulina, certo? Que ela causa muito prejuízo para o ser humano. Mas ela é necessária.
Agora, se a gente já estiver conversando com um cara de esporte, ele vai falar, você tá maluco, porque sem insulina eu não anabolizo. Eu não... Ok, então precisa saber o recorte, porque senão tudo vira polêmica, né? Então veja, a insulina é importante no teu corpo, dentro de um determinado critério, dentro de um determinado nível. Agora, se você fica demandando do seu pâncreas muita insulina, gente, pâncreas tem data de validade. Se você usa muito ele, vai faltar quando você ficar com uma idade maior, né? Então, veja, a principal defesa que a gente faz aqui, o principal método que agora eu tento tratar as pessoas que chegam aqui comigo, e digo tratar num bom sentido, porque não vem ninguém doente, né? A pessoa que vem para uma terapia, ela não vem fazer um tratamento porque está doente. Ela vem fazer um acompanhamento para poder entender padrões ou coisas ou sentimentos que ela tem e precisam de esclarecimento. Bom, quando essa pessoa vem com isso, então a gente pega todo esse arcabouço de conhecimento e coloca à disposição da pessoa, né? Porque ela pode estar em qualquer parte desse processo com um problema, né? Uhum, Claro, sempre vem pelo emocional, mas o emocional mexeu no corpo e o corpo devolve para o emocional. Então é assim que a gente tenta fazer. Fábio, não sei exatamente se eu respondi o que você perguntou, né? Mas eu dei uma resposta para não criar muita polêmica. E me diz uma coisa, dentro de tudo isso que você estudou, né? Eu tive perguntas aqui falando, pô, o médico pediu para eu fazer um exame de sangue para rever meus hormônios, porque, sei lá, precisa equilibrar, o pai está doente. Como é que aquilo que a gente sente no nosso dia a dia, né, interfere na produção de hormônios? Olha, também é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar explicar isso de uma forma simples, né? Existem várias vias para você mexer na questão hormonal, né? É claro, existe a questão química, né, a bioquímica, né? Nós somos seres constituídos de implementos bioquímicos, né? Então, quando você come um doce, quando você come um chocolate, ou você toma um copo de leite, ou come um nutriente qualquer, é claro, aquilo para você é um alimento, é um doce, é uma comida, mas para o teu corpo é simplesmente material para se nutrir, né? O corpo não entende o brigadeiro, ele entende o açúcar que tem no brigadeiro, que vai transformar em glicose, que vai transformar em ATP, que vai transformar em energia para os seus músculos e para outras partes do metabolismo. Então, caiu na boca, perdeu o romantismo, vira tudo nutriente, né? É tudo assim. Agora, é claro, as questões emocionais, via Reich, que é o que nós conhecemos, a gente sabe que você tem uma questão emocional e essa questão cria travas físicas em você. E essas travas físicas, veja, um músculo que está travado, ele está produzindo ácido lático, ele está trabalhando no meio ácido. Então, ele também promove outras questões. Um músculo que está travado, mesmo que você não sinta, ele está gerando em você um estado inflamatório crônico. E o estado inflamatório crônico também gera outras químicas dentro de você. Então, esse desequilíbrio, esse desarranjo, vai obrigando o seu corpo a tomar medidas defensivas ou medidas de correção imediata que desequilibra alguma coisa. Então, exemplo que eu te dou. Partindo do emocional, vamos lá, a pessoa está um pouco carente hoje, então ela abusa de noite da pizza. Em vez de comer um pedaço, ela come 5 pedaços de pizza. Pô, Ok? fala direito, porra. Você me viu comendo pizza no fim de semana, aí é sacanagem. Não, aí se eu for falar direitinho, eu vou chutar um número para cima, certo? Por favor. Certo? Então, a pessoa, vamos melhorar, a pessoa come 4 pedaços de pizza. Boa, Bom, beleza. essa pessoa vai ter um choque glicêmico, porque 4 pedaços de pizza à noite, que você não vai fazer exercício, você vai aumentar muito a glicemia no seu sangue. Bom, por causa disso, você precisa de muita insulina. Ok, teu pâncreas responde.
põe a insulina lá, resolve a questão glicêmica. Mas aí aquela insulina excedente fica dias no seu corpo. E aí o corpo tem que sair desmontando testosterona, fazendo mais estradiol, mexendo com cortisol, para poder equilibrar tudo isso daí. Então, para equilibrar um desarranjo, cria um grande desequilíbrio. Então, veja, a gente partiu de uma questão emocional e chegou numa questão hormonal. Então, você percebe como tudo está ligado? Então, é assim que a gente tem que enxergar e tem que olhar. Estão perguntando aqui se tomar vinho como sobremesa se dá uma energia aí para... Bom, aí vão aparecer todas as teorias. Olha, a minha defesa, quer dizer, o que eu defendo é assim, não é que você tem que deixar de comer uma coisa ou não comer outra. Você tem que comer o alimento adequado, na quantidade adequada, no momento adequado. Não é deixar de comer. É simplesmente disciplinar tudo isso. E isso, é claro, a gente consegue com conhecimento, a gente conhece isso com o auxílio, a gente conhece isso com uma mentoria, né? Então, uma pessoa que quer equilibrar tudo isso, é claro, ela sempre tem que se cercar de profissionais, ou como eu, ou de outra espécie de profissional, mas que também lide com isso, né? Agora, a minha especialização está indo para o lado da nutrigenômica, porque eu entendo que daqui para frente a gente vai mexer muito com os nossos genes, né? Então vem mais para cá um pouquinho com o teu rosto. Você isso, aqui, fica no meio. sim. Aí. Então, aí você trabalhar com uma questão de nutrição macro, ok, ela funciona, mas uma nutrição mais específica está melhor. Você vê hoje, a gente está muito avançado nesses exames que fazem do seu gene, sabe qual remédio é melhor para você, qual alimento é mais eficiente, enfim, né, características que estão ligadas com a tua genética, né, com o teu genoma. Então, isso seria um ajuste fino nas coisas. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje de manhã, que eu tenho aula com ele de manhã, toda quarta-feira, você estava falando da endometriose e Certo. utilizou da endometriose ali, falando do endométrio que acaba saindo, falou um pouquinho como é que chama ali, que tem gente que tira ali no organismo, como é que é o nome? O apêndice. Falou do apêndice e tudo. Sim. E você falou da camada bacteriana que tem no intestino. Né? Certo. Nossas amigas das bactérias. Nossas amigas as bactérias, mas teve uma informação que você passou muito interessante, que é uma coisa que o pessoal desconhece, e eu desconhecia de verdade, que você falou de um hormônio que a criança obtém quando ela tem o parto normal, que vai trabalhar exatamente dentro do intestino ali, né? E com esse hormônio ela não tem as cólicas que a criança tem quando ela nasce de cesárea. Você pode explicar um pouquinho disso para a gente? Posso. Não é bem... Fábio, eu vou puxar a sua orelha, você não prestou atenção na aula. Isso não é um hormônio, é uma bactéria. Bactéria, desculpa. Não, vamos lá. A questão do que eu levei para vocês hoje foi a questão do nascimento por via baixa ou por via alta, né? A criança que nasce por via baixa é o parto vaginal, que é o parto normal. E a que nasce por via alta seriam as crianças que nascem por cesariana. Então, no parto normal, a criança tem o primeiro contato com uma infestação. A criança é inoculada com a primeira bactéria da vida dela quando ela sai de dentro daquele casulo que é o útero da mãe, né? O útero que está acolhendo ela na gestação toda. Então, a primeira bactéria que ela toma, que ela se infecta no canal vaginal da mãe é uma lactobactéria, que vai começar a fundar a flora intestinal dessa criança. E logo na sequência, a segunda bactéria que ela toma um contato, né? Vamos eliminar assim, qualquer tipo de infecção hospitalar. Estamos falando aqui um modelo didático da coisa. Então, a segunda bactéria que ela tomaria assim,
um contato seria no leite materno, que são os bifidobactérias. Então, esses dois tipos de bactérias, elas fundam praticamente a população da flora intestinal da criança. E é a flora adequada, que a partir daí vai crescer toda uma família de bactérias e que você vai carregar até o fim da sua vida, certo? Então, Quando às você vezes... diz até o fim da sua vida, você está falando sério. Não, eu estou Não é falando sério, metáfora. até o fim da sua vida, porque é claro, olha, todos nós somos seres humanos, então praticamente a gente tem os mesmos tipos de... né, todo mundo tem glóbulo vermelho, todo mundo tem glóbulo branco, todo mundo tem enzima, todo mundo tem aminoácido, todo mundo tem proteína. Quer dizer, nós somos seres que temos quase tudo igual. Então a flora intestinal que você adquire no começo da tua vida é uma flora de predominância que sempre vai estar instalada e vai estar proliferando dentro de você, certo? Então, a criança que nasce dessa forma natural e vai para o peito, ela se inocula com essas duas bactérias que são as fundadoras, né, da flora intestinal. Agora, por exemplo, uma criança que nasce de cesariana, como faria, então? Então, essa criança está fadada a não ter isso? Não necessariamente, porque se essa criança ela se amamentar do leite da mãe por cerca de 1 ano e meio a 2 anos, ela consegue, com as bifidobactérias, repor isso e atingir também uma condição de normalidade, como seria o natural, né? Mas acontece que, por outro lado, o mundo tem apelos e, às vezes, a criança ela nasce de cesárea, porque a cesárea está muito divulgada hoje, por N motivos que eu também não quero entrar aqui, né? Se é por vaidade, não vaidade, não é o objetivo da nossa conversa aqui. Por favor, não postem críticas, não falem nada, porque eu não estou nem olhando para esse lado. A questão é a saúde. Então, uma criança que porventura não tem isso e uma mãe que não tem essa informação e às vezes a criança mama menos por uma série de necessidades, acaba realmente se prejudicando ao longo da vida, porque ela vai ter uma flora intestinal não a ideal de saída. Agora, é claro, você indo lá para nutrigenética, nutrigenômica, uma boa alimentação, sim, você pode suplementar isso. Veja, a forma mais fácil, volto a dizer, gente, eu não sou médico e não estou receitando nada para ninguém. Mas como se corrige uma coisa dessa? O que eu aconselho para o meu paciente? Procure o seu médico e peça para ele probióticos, que isso vai suplementar uma deficiência qualquer. Então é por esse lado que a gente tem que ver, né? A gente tem que entender que como está existindo agora a coisa mais linda da medicina, que pode dizer que é a medicina integrativa, também a pessoa que trata de saúde mental tem que ter uma visão integrativa. Porque a gente está tratando de um ser, não só da cabeça do ser. Gente, meu jeito de enxergar, meu jeito de clinicar, né? E me diz uma coisa, estão perguntando aqui sobre lactobacilos como algo a ofertar para essa criança recém-nascida. E aí comentaram que viram uma notícia de uma criança que morreu por conta de tomar lactobacilo antes dos 4 anos de idade. Tem alguma coisa? Você sabe de alguma coisa nesse Eu sentido? sei te dizer o seguinte, que lactobacilo pode ser bom ou lactobacilo pode matar, tudo é verdade. Agora precisa saber qual é a condição que aconteceu isso. Né? Precisa saber como aconteceu. Veja, se você acha que o lactobacilo é aquele que você compra no supermercado, que vem naquele iogurte, que tem caseína, que tem leite de vaca, que não serve para nada, bom, você está muito enganado. Você não está tomando um suplemento, você está tomando uma coisa que está lá na geladeira e nem alimento é, porque se fosse alimento durava 2 dias, não ia durar 40 dentro do vidro. Então, não dá para responder dessa maneira, né? Não dá para responder. Então, o que eu posso dizer é assim, para todos que estão ouvindo a gente. Se você deixar fora da geladeira e em 3 dias estragar, é alimento. Se durar mais do que isso, não, né? Quanto tempo dura um leite na caixinha? 40 dias? Imagina. Esquece que não é... Esquece, o leite de vaca, gente, com 40 dias já virou queijo, né? Ele não é
não é para jogar fora, mas... Ou seja, Certo? tem Então, química pra assim, cacete ali dentro, né? tem muita coisa. Então, é claro, a pergunta que te fizeram, ela é uma pergunta válida, mas responder alguma coisa ia ser leviano demais, porque você tem que ver toda a situação, né? Aham, Qual aham. lactobacilo era? Era lactobacilo mesmo ou era... A gente não sabe, né? Certo? Entendi, entendi. Ah, deixa eu ver aqui. É, teve a Daisy perguntou o seguinte: meus dois filhos foram cesárea, né? Por ter mioma e por não ter espaço para ganhar normal. Então, Certo. dentro disso, eles têm essa bactéria dentro do organismo deles? Acredito que não, né? Se eles Não, nasceram por olha, cesárea. veja, é como essas crianças viveram e vivem até hoje, é claro que elas têm uma flora intestinal. Essa flora intestinal, de uma forma ou de outra, dá conta da vida dessas crianças. Então, veja, Aham, não existe uma coisa que não esteja funcionando. Contudo, uma análise disso poderia revelar se isso está funcionando na eficiência total ou não. Agora, quem pode ajudar essa moça nessa condição, é claro que é um médico, né? Um médico, um sim, 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 sim. endócrino, um médico que possa formular para ela talvez um suplemento, porque vamos falar de suplemento, gente, suplemento não é remédio, tá? Suplemento é como o nome diz, é para suplementar alguma coisa que o seu corpo não consegue mais produzir nos níveis que são necessários. Agora, também, o Fábio, para a tranquilidade dessa moça, de repente os filhos dela estão muito bem, obrigado, não estão precisando de nada. Porque eles acabaram Exatamente. estabelecendo uma flora intestinal que deixa eles em equilíbrio, Aham, certo? aham. Porque aí, gente, a gente já vai ter que entrar numa outra aula que é complexa, que é de desbiose intestinal e de hiperpermeabilidade intestinal. Quando a pessoa tem sintomática referenciado a isso, a gente pode entender que ela não está com uma flora intestinal equilibrada. E também podemos pôr assim, né, Fábio? Come muito açúcar, não está com a flora intestinal equilibrada. Açúcar, gente, é fúngico. Os fungos brigam com as bactérias. Aí fica aquele rolê no intestino e a coisa não dá muito certo, né? A gente não percebe, né? Mas talvez o nosso intestino não esteja sendo 100% eficiente nas funções. E aí que entra os hormônios que ele não vai produzir certinho, e aí entra as questões emocionais que também não vão estar funcionando, porque os hormônios também não estão certinhos. Então, tanto você indo do fim para o começo, como do começo para o fim, tudo tem que estar em equilíbrio, né? No nosso organismo, todas as células têm que estar em equilíbrio. Mexeu com uma, mexeu com todas. Não tem jeito, somos um organismo fechado. E é assim. Cara, é muito louco, né? Outra coisa que você comentou na aula que eu achei fantástico, o pessoal fala aí, né? Que você tem um cérebro na cabeça, um cérebro no intestino, um cérebro no coração. Cara, vamos entender que o organismo é um só, né? O organismo é Então, só. se o organismo é um só, você tem uma coisa só, né? E a Penélope, lembra da Penélope? Penélope está perguntando aqui, o açúcar ataca as bactérias boas do intestino? O açúcar ataca o corpo inteiro, gente. Pelo amor de Deus, vamos nos livrar do açúcar. O açúcar acho que é a droga mais inteligente que existe na face da Terra, porque a gente se droga com ele e parece que tudo é aceito, porque é docinho e é gostoso, né? Não, o açúcar sim, o açúcar cria uma série de desfunções, né? E o açúcar carrega muitos fungos também, e esses fungos, não são legais para a nossa vida. Agora, o pior do açúcar, daí, Penélope, é uma questão. O açúcar ele tem um componente que é o componente que se chama beta-morfina, né? Esse componente também existe em outros alimentos, mas
existe no açúcar, também existe no leite esse componente. E essa beta-morfina é um opioide, e esse opioide cria dependência. O açúcar é gostoso, sim. O açúcar dá uma questão aí dopamínica. Ele dá um baratinho, ele dá um acalanto. Mas veja, mas se você precisa do açúcar, é por uma questão emocional. A gente tem que entender esse emocional que está precisando desse carinho. Então não é que, o açúcar, não. Puxa, o açúcar não é legal. Imagina só, como a gente está falando para um público jovem, e eu já não sou tão jovem assim, certo? A gente está falando para um público jovem, então eu não vou falar dos avós deles, eu vou falar dos bisavós deles. Os bisavós desse público, eles não tinham açúcar em profusão como a gente tem. O açúcar que eles tinham, bom, eles tiravam talvez de um mel, ou chupavam uma fruta doce, mas não tinha isso de botar açúcar em tudo, fazer tudo com açúcar, né? Açúcar é coisa moderna, é coisa de agora, tudo tem açúcar, todo lugar que você vai ver tem um açúcar. E por que isso? Porque o açúcar realmente vicia, porque ele é bom, porque nós queremos. Olha, recomendo para vocês um livro antigo, mas vocês ainda encontram aí em prateleiras, que o nome do livro é Veias Abertas da América Latina. Esse livro, ele conta tudo sobre a droga chamada açúcar. E olha, é um livro lá dos anos 80, eu acho, hein? Se alguém puder dar uma pesquisada aí na internet e mandar para a gente aí que data que é esse livro, mas veja, há muito tempo atrás já se falava disso. Isso não é um assunto novo, né? Não é um assunto novo. Lá na Amazon, esse Veias Abertas da América Latina, ele custa R$20 para quem for ler no celular e 33 para quem for comprar ele impresso, né? Então, tem a data aí, Flávio? Autêntico clássico, fazendo inventar para... Cara, desde que aqui aportam europeus no século que... Não, a data que ele foi feito, não. Não tem. Ô, Fábio, podemos recomendar mais um livro aí? Você procura? Claro, claro. Olha, um livro, gente, fantástico, entendeu? Você vai ter uma vida que, assim, antes desse livro e depois desse livro. 10% humano. Fábio, dá uma procuradinha aí que eu não lembro o nome da autora. É uma falha minha não lembrar o nome dela. Porque eu sou muito fã dela. Essa mulher foi a mulher que presidiu o projeto Genoma Humano nos Estados Unidos. E esse livro traz muita informação para a gente. E não precisa ser especialista. É informação de consumo mesmo. É compartilhamento de conhecimento. Alana Collins, exatamente. Isso. Ele custa R$26 para ler no celular e 34 capa comum. Né? Capa comum. Gente, esse livro é assim. Minha vida antes dele e minha vida depois desse livro. Ele é fabuloso. E ele demonstra para a gente que antes do projeto Genoma, a gente entendia que para cada 10 células específicas humanas, havia uma bactéria no corpo. Depois que foi feito o projeto Genoma, a ciência descobriu que era justamente o contrário. Para cada célula humana, tem 10 bactérias tomando conta. Olha o nível de importância dessas amigas bactérias que residem dentro da gente tendo funções específicas. Eu recomendo muito esse livro. Você conhece o kefir? Conheço o kefir. Kefir ajuda? Olha, o kefir é um probiótico legal. Ele é de uma família boa. Ele ajuda. Ele ajuda. Mas olha, Fábio, eu posso te dizer uma coisa. Ajuda, mas assim, não para todas as pessoas. Porque tem gente que não vai ter uma tolerância para ele. E olha, pessoal, tudo no nosso corpo é assim. Porque cada um de nós temos uma genética e uma epigenética. Não é tudo que é bom para um que é bom para outro. Né? A minha vida inteira eu comi couve. Couve é boa. Bom, pode ser uma pessoa que tem intolerância à couve, porque de repente tem intolerância a algum aminoácido, algum nutriente, algum micronutriente que tem naquela verdura. Não é todo mundo que vai ser igual. Nós estamos dentro de uma grande faixa de igualdade, mas nós não somos absolutamente cópias fechadas. Mesmo
mesmo porque a epigenética influencia na gente e a epigenética depende da nossa sanidade mental. Depende do nosso equilíbrio emocional para você ter um fator epigenético ou não ter um fator epigenético. Depende muito da vida que levamos e do ambiente que vivemos. Então, somos muito semelhantes, mas cópia escarrada não tem. Certo? Como dizia um professor de matemática meu, né? Um professor de matemática lá no colégio. Ele falava assim... Eu sou do colégio do tempo que tinha admissão e francês no ginásio, certo? Maria. Vamos lá, o professor falava assim... Professor, isso é igual àquilo? Não. Igual não existe. Existe semelhante. Igual nada é. Né? Então é assim, gente. Nós somos semelhantes. Iguais não tem. Cada um é cada um mesmo. Tá certo. O Eduardo aqui está falando de açafrão, gengibre e limão. Né? E, de repente é bom. E perguntar aqui, você acabou comentando hoje de manhã na aula, né? Sobre o açúcar e você falou aquilo que o pessoal cheira, como é que é o nome? Eu sou ruim para nome de droga. Que estão perguntando sobre drogas aqui, se ele acaba se transformando em um alimento também, né? Se uma droga, né, se transforma num alimento... acaba nutrindo o corpo também. Olha, como gente, eu assim, me inclua fora dessa resposta. Nunca uma droga vai ser um nutriente, né? Cocaína. Certo? Cocaína. Você falou da cocaína hoje de manhã. Não, eu falei da cocaína, sim. Eu falei do efeito que a cocaína faz no corpo, né? Isso. A cocaína, dentre diversas anomalias que ela produz no teu corpo, uma delas é que ela se comporta como um bloqueador da recaptação dopamínica, lá nas suas calhas sinápticas. Então, a pessoa que está sob efeito dessa droga acaba, além de outras coisas, tendo assim uma inundação de dopamina no cérebro. Por isso, fica naquele estado de prazer quase constante. Mas de forma nenhuma isso é bom. De forma nenhuma isso vira alimento, gente. De jeito nenhum. O que você estava explicando, né? Quando a gente... você estava explicando, comparando, inclusive, a cocaína com o açúcar, porque ele faz algo parecido, que é o que a Penélope está falando aqui. Eu estava comparando no seguinte, se você pega uma prancha de uma pessoa que foi analisada lá numa tomografia funcional, a pessoa estar sobre o efeito de uma droga ou sobre uma ingestão de uma quantidade grande de açúcar, lá no encéfalo dela, brilham as mesmas áreas com a mesma intensidade. É isso que eu quis dizer. Então, isso é uma questão de efeito. Não é uma questão que um pode ser alimento, o outro não. Não é isso. Não dá para adoçar o café com cocaína, tá certo? Não dá para adoçar o café com cocaína. Bom, você pode cheirar açúcar e até falar que te deu um barato, mas... Né? Certo? E perguntaram aqui também, Dejair, sobre o mel. Né? Porque tem muita gente que fala que o mel é bom, que ao invés de você utilizar o açúcar, você utiliza o mel. Eu lembro de você ter comentado que tirar o mel também era uma coisa importante. Então, para algumas pessoas que estão num quadro de desbiose intestinal ou hiperpermeabilidade intestinal, o mel, como ele também ajuda na proliferação de fungos, é uma coisa a se evitar. Não significa que mel não é alimento, que mel não é bom. É que tudo que a gente tem que ver dos alimentos, gente, olha, isso é muito importante o que eu vou falar. Arsênico é veneno, mas existem remédios que têm arsênico na composição. Perfeito. Então, o arsênico, na verdade, ele é um produto químico. Depende a quantidade, depende a dose, depende o momento. Então, tudo pode ser veneno e tudo pode não ser. Eu já vi pessoas entrarem em falência renal porque tomaram 30 Coca-Colas, uma atrás da outra, e sobrecarregou o rim. Então, Coca-Cola é veneno? Não. Sob um certo ponto de vista mas não é um refrigerante, mas pode causar um mal. Eu já vi pessoas passarem mal porque acabaram exagerando com essa coisa de se hidratar.
né? Uma coisa muito interessante para o corpo humano é que você faça a ingesta de água, porque, gente, somos de 70% a 75% de água ao nosso corpo. Nós precisamos de água. Olha, você está aí, eu também estou com a minha aguinha aqui. Então, a gente precisa de água. Agora, o camarada vai lá, o médico recomenda para ele tomar de 1,5 litro a 2 de água por dia, que ele precisa estar bem hidratado. O cara fala, não, eu vou dar uma ajuda para o médico, toma 4 litros de água por dia. Bom, esse cara pode ter uma parada cardíaca, gente, porque o rim para de funcionar. Entendeu? Não é assim, né? Gente, tudo no excesso comedido, bagunça, né? A coisa tem que ser comedida, porque senão a gente sai por aí realmente se medicando, achando que uma coisa é boa, já tem essa história de cloroquina aí que não funcionou muito bem, certo? A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Certo? Porque o que faz bem para outro. E você estava falando que para cada molécula de insulina, você também precisa de uma molécula de água para que ela se desfaça. Fábio, aí a gente vai entrar na seara do pessoal de alto desempenho físico. Perfeito. Funciona assim, mas tem uma série de coisas em volta. A insulina, ele é um hormônio que, para anabolizar, para ele cumprir uma função de explosão na tua fibra muscular, na célula lisa, que é a que compõe o músculo, ou células vermelhas ou células brancas, o pessoal de esporte aí vai estar me entendendo. É claro, ela precisa de uma molécula de água junto com ela para fazer a química acontecer, né? Mas aí já é uma autobioquímica que ela entra em funcionamento quando a pessoa está sobre um estresse de fazer um estouro de potência, né? É o cara que corre 50 metros, 100 metros, não é aquele que vai correr uma maratona de 40 quilômetros e vai correr um pouquinho só para conseguir fazer tudo, né? Veja, olha como é importante não só entender da parte muscular física, mas também entender das questões bioquímicas que acontecem dentro do corpo, porque, cara, todo lugar que você vai, você vê suplemento alimentar, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina de tudo. Porra, eu tomo vitamina B, Dejaí, quando eu pego um complexo B e tomo, cara, me dá uma desentiria lascada, velho. Né? O corpo não quer. Né? Quer dizer que teu médico, então, te deu vitamina B, um complexo que te dá desinteria, ou você foi lá e comprou na farmácia e nem contou pro médico? Não, foi o médico que deu, tá lá com o nome dele bonitinho. Né? Eu fiz um exame de sangue um tempo atrás, ele veio com complexo B. Cara, eu tomei no primeiro dia, passei um pouquinho de mal, tomei no segundo dia, ficou um pouquinho pior. No terceiro dia, rapaz, eu estava esguichando para tudo que é canto. Eu parei de tomar esse negócio, né? Você entende? O problema não está no complexo B. Não, claro que não. O problema está que você devia estar no momento de desbiose e aquela quantidade de vitamina D foi entendida como agressora. B de bola, vitamina B. Vitamina B. Ela foi entendida, né? O complexo foi entendido como agressor, né? Isso. Certo? Mas é um conjunto, né, de situações. Talvez você voltando para o médico e narrando isso, talvez ele falasse, Fábio, vamos fazer uma vitamina aí na veia, vamos fazer uma vitamina intramuscular, que é para não passar para o teu trato intestinal. Ou não, ou ele ia te tratar primeiro do intestino, porque ele quer que passe pelo trato intestinal. Ele quer que passe por todas as vias, né? Aí a determinação do médico, ele sabe por que ele deu, né? Mas pode ter acontecido isso. É a mesma coisa, Fábio, que você está super bem, vai num restaurante, come um pedaço de pizza, para todos que estavam com você na mesa, ninguém ficou mal, mas você ficou mal. É que naquele dia... Com pizza nunca, Dejaí. Cara, eu posso passar mal com qualquer... Com pizza não vai rolar. Tá, vamos pizza mudar para um bife de fígado, então, bem acebolado, tá? Né? Que sacanagem, né? Aí estão perguntando aqui sobre tomar banho de sol. E você comentou sobre banho de sol também hoje de manhã. Certo. Olha, gente, banho de sol, sim, é necessário.
Porque vamos desmistificar uma coisa. A gente está muito acostumado a falar que toma vitamina D, né? Mas, gente, vitamina D não existe, tá? É hormônio D. Porque o D é um hormônio. Então, veja, ele é produzido endogenamente dentro do teu corpo. E ele é produzido através da fotossíntese, né? Bate luz ultravioleta na tua pele e ela determina uma série de processos químicos que faz produzir esse hormônio D. Então, o D é um hormônio. Não existe nenhuma planta no mundo que tem vitamina D, certo? Né? Então, a gente tem que entender o D como hormônio. Mas essa chamada vitamina D que a gente toma, ele é um hormônio muito importante que trabalha como coautor, ou às vezes como autor direto, de uma série de funções no nosso metabolismo. E uma delas acontece no intestino para fortalecer e ser um coadjuvante no processo do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. Então, você está com a vitamina D num nível bom no teu corpo, veja, não é que você vai estar imune a todas as doenças, mas o teu sistema imunológico vai estar funcionando com excelência. Ele vai estar funcionando no auge da potencialidade dele, né? E pode sim te defender de muitas coisas ou amenizar muitos problemas, muitas infecções, né? Muitas agressões ao seu corpo. Então, veja, tem um estudo aí que saiu agora por causa do Covid-19, que foi analisado uma grande quantidade de pacientes e todos que tinham um nível de hormônio D para cima, nenhum deles foi a óbito, dentro de um grupo que foi selecionado para fazer. Então, esse valor era acima de 60 nanogramas por ml de sangue. As pessoas que tinham esse nível de hormônio D ou vitamina D no sangue, nenhuma delas morreu com Covid, né? Que legal. Então, é prova de que esse hormônio é importante. E esse hormônio vem na nossa vida através da gente tomar sol. Então, é claro, um banho de sol entre 10 horas e 3 da tarde, de 15 e 20 minutos, é muito saudável. Você consegue, nesse intervalo, produzir a quantidade de vitamina D que você precisa para aquele dia. Certo? Mas são 15, 20 minutos, né? Não dá. Claro, é 15, 20 minutos, não é 4 horas no sol. Aí você vai ter câncer de pele, aí é outra coisa, né? Aí é a mesma coisa que em vez de comer um pedaço de pizza à noite, você come 5 pedaços de pizza. É possível, mas não é muito legal. Vai dar um rolê errado isso daí, certo? Agora me diz uma coisa. Você comentou hoje de manhã sobre doença autoimune, mas você falou de como isso funciona bioquimicamente dentro do organismo, né? Certo. Quando os telômeros absorvem alguma coisa que passou pela camada bacteriana e não deveria ter passado, e aí acaba bagunçando. Você tem ideia de como funciona o lúpus? Olha, Fábio, para a gente falar do... Não, pra gente não, eu sei como funciona o lúpus, mas para a gente falar do lúpus e falar isso com qualidade, precisaria ter alguns ensinamentos anteriores, porque se eu simplesmente falar, não dá para entender, né? Então, peraí, então vamos lá. Quanto tempo você precisa para esses ensinamentos? Olha, talvez uma live igual essa daqui daria para a gente fazer uma pré para as pessoas poderem entender. Certo? Boa, né? boa. Certo? Então, agora, o que eu falei, para não deixar também o pessoal muito no espaço, o que eu coloquei na nossa aula de hoje era que uma das possíveis causas, né? Porque você pode ter doença autoimune por várias vias, né? Uma delas é a via intestinal, porque quando você tem um intestino que está em desbiose, que aquela flora bacteriana está fraca, ela não está adequada, ela não está conseguindo fazer tudo o que precisa, ou você se alimenta com nutrientes que agridem esse filme, né, que tem uma película,
em volta do seu intestino dessas bactérias e elas protegem a entrada de nutrientes que estão no seu trato intestinal para dentro da corrente sanguínea. Quando existe uma falha nisso e entra para a sua corrente sanguínea um nutriente que não deveria estar ali, o teu corpo imediatamente vai criar uma defesa. E se o corpo vai defender uma molécula, ou um aminoácido, ou uma proteína, que ela é necessária em outro lugar do corpo, não ali no intestino, começa uma guerra de fogo amigo, né? Porque o teu sistema imunológico fala, olha, matem todas essas bactérias, mas aí vai matar do corpo inteiro. Então isso é uma modalidade de doença autoimune. Essa foi através do intestino, através do desequilíbrio que você tem no intestino. Isso mereceria uma aula também com lousa para as pessoas entenderem, né? Vamos fazer? Vamos combinar claro, e vamos fazer? Vamos fazer? Então, eu vou ver com você direitinho. Você falou de lousa, tudo. De repente, a gente faz pelo Zoom alguma coisa, né? Ótimo, A gente aproveita o espaço que você tem aí e a gente marca com antecedência, que é para avisar todo mundo. Tá certo. Mas a gente faz sim. A gente faz sim. Eu queria pedir para você que está aqui, para vocês que estão aqui, tem 51 pessoas aqui aparecendo. Clica aqui em cima onde tem Pelosi de Piffer, né? E curte o perfil do Dejair, tá? Deixa o perfil do Dejair marcado aí para ti, tá? Que eu vou fazer a propaganda aqui e ele vai fazer a propaganda lá. Se você não vira essa propaganda que a gente for fazer sobre o lúpus, quando a gente for falar sobre o lúpus aqui comigo, você vai ver lá com ele, tá? E o perfil do Dejair é um perfil novo, ele montou semana passada, né, Dejair? Onde ele vai falar, ele vai trabalhar muito questões ligadas à nutrigenômica, nutrigenética, hormonologia, né? Vai falar de Reich, vai falar de psicanálise, neurofeedback, né? Neurofeedback também muito importante. Olha, terapias cerebrais breves, né? Que é o brain spotting. A gente vai falar bastante disso, né? E veja, e a queridinha que une tudo isso, né? Que é a neurociência. E a neurociência. Então, Dejair, posso te pedir uma coisa? Você está perto da toquinha do neurofeedback aí, só para o pessoal dar uma olhada? Tô, peraí, eu pego. Tem certeza que você quer mostrar isso? Mostra a toquinha, cara. Gente, o neurofeedback é um processo muito interessante, onde ele passa alguns treinamentos para o teu cérebro trabalhar na frequência que tem que trabalhar. Ele sabe explicar esse negócio melhor. Então, eu estou fazendo esse tratamento com ele. Ele mete essa toquinha em mim, né? Essa toquinha que ele coloca nesse cabeção aqui, né? E tem alguns eletrodos que só medem a frequência, né? do encéfalo ali. E aí ele vai... explica um pouco, só rapidinho sobre o neurofeedback, Dejair. Olha, neurofeedback, se a gente for na palavra mesmo, é um feedback neuronal, né? Perfeito. Então, como funciona isso? Nosso cérebro tem padrões de funcionamento, né? Nós temos circuitarias no cérebro e todo mundo sabe, acho que a grande maioria das pessoas já fez um eletro na vida, ou sabe que eletroencefalograma existe, né? Que é aquele exame que no papel fica todas aquelas ondinhas, né? Então, o nosso cérebro, ele, através das sinapses dos neurônios, ele gera uma série de ondas, e essas ondas têm uma frequência, e cada onda e cada frequência tem uma função dentro do nosso encéfalo. Então, a gente parte o processo todo do neurofeedback fazendo uma grande medição no trabalho, né? E nessa atividade elétrica do encéfalo da pessoa, e através da análise disso, a gente detecta padrões. É como fazer um exame de sangue. Se você tiver lá mais do que 10 mil leucócitos por unidade de sangue, você está com uma infecção, né?
Então, lá também analisando toda essa atividade elétrica do seu encéfalo dentro dos circuitos analisados, a gente também tem padrões. A gente sabe se você está deprimido, se você não está deprimido, se você tem toque, se você tem TDAH, enfim, a gente detecta uma série de padrões. Com relação às ondas, se você tem mais de uma onda que está sendo gerada com muita intensidade e outra com menos intensidade, você pode ter uma perda de foco, você pode ter uma perda de atenção, enfim. Tem dezenas de análises que são feitas com esse mapeamento. E depois que a gente faz esse mapeamento, a gente estabelece para o cérebro do paciente um treino para fazer esse circuito voltar à função original, certo? Boa. Bom, isso tudo é possível por causa de um grande fenômeno que acontece no nosso cérebro, que é o grande lindo do nosso cérebro, é a maravilha da espécie humana, que é a neuroplasticidade, ou seja, é a capacidade que o seu cérebro tem de mudar o desenho interno dele para poder exercer as funções que o teu organismo necessita. Então, através de um treino, né, que aí acontece entre o homem, aí o Fábio, com aquela touca, parece um astronauta, e a máquina, o cérebro é treinado com os parâmetros que eu coloco no computador. Aí o computador conversa com o cérebro dele, né? Através do quê? Através dele assistir um programa na televisão, e quando o cérebro dele trabalha na frequência que eu peço, a imagem aparece. E quando não trabalha, a imagem desaparece. Então, trabalhando com essa questão aí behaviorista de recompensa e não recompensa, a gente consegue fazer uma alteração neuroplástica na circuitaria, no cérebro da pessoa. E esse cérebro volta a funcionar nos moldes e nos protocolos que são os estándares para isso, né? Legal. Porque às vezes uma pessoa tem muito disparo neuronal, o cérebro está funcionando a milhão, mas isso significa que só está gastando energia. É como se fosse um carro patinando na arrancada, só está queimando o pneu, não está gerando trabalho, não está gerando impulso. Então, às vezes o cérebro está o cérebro está trabalhando a milhão, o cérebro está trabalhando a milhão e não está fazendo tudo o que precisa, né? É claro, também existem questões emocionais, ou questões fisiológicas, ou questões alimentares que mudam o equilíbrio endócrino da pessoa e faz esse cérebro não funcionar de uma forma eficiente, né? Claro que ele não funcionando de uma forma eficiente, ele vai liberar hormônios que vão acabar bagunçando a estrutura toda. Sim. Perguntaram aqui se isso é usado para trabalhar também a ansiedade. Claro, sim, veja, o neurofeedback ele é internacionalmente recomendado para depressão, ansiedade, síndrome de pânico, mecanismos de pânico. Para as mulheres é um tratamento de excelência para incontinência urinária, porque ele consegue fazer um trabalho com o assoalho pélvico, certo? Trabalha TDAH, TOC, TOD, uma série de síndromes são tratadas com o neurofeedback. E o neurofeedback não é invasivo e não é remédio, né? Não tem química nenhuma, é treinamento. Nenhuma química. É treinamento para o encéfalo, ele bota essa touquinha, bota os conectores, cara, ele mede a frequência e bota uma TV na minha frente, eu escolho qualquer coisa para assistir, né? Se ele tá, se o encéfalo está trabalhando bonitinho, eu consigo enxergar o que está passando na TV. Se ele não está trabalhando bonitinho, a imagem vai escurecendo. Por isso que é chamado de neurofeedback. Ele tem o feedback daquilo que você está vendo, né? Ele está bonitinho, você ganha o docinho, não está bonitinho, você não ganha o docinho, né? Que maldade, né? Que maldade. Que maldade que a gente faz com o seu cérebro, né, Fábio? Não é? Cara, é muito legal.
Ô, Dejair, eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma meia dúzia de live aí, porque tem Opa, coisa pra caramba pra gente falar, olha, né? podemos criar uma rotina aí de toda quarta-feira fazer uma live, não tem problema, se quiser. Tá, a gente vai conversar direitinho, a gente combina Tá. direitinho sim, Ok. tá? Então, é, você pretende lançar algum curso, alguma coisa? Porque você está começando agora o teu perfil aqui, porque você tinha só o perfil da tua clínica, né? Certo, Eu sei que claro. você atende online, eu sei que você Certo. atende online, tem gente do mundo inteiro que acaba te procurando, né? É, você pretende montar alguma coisa, algum curso para tratar desses assuntos de nutrigenômica, Olha, nutrigenética? eu vou te falar os projetos. Os cursos que vão sair agora é, são três cursos que eu estou pretendendo lançar. Não é exatamente três, são três projetos. Então, um é um curso sobre Reich. É um curso Tá. mesmo de psicanálise reichiana, certo? É. A Vegetoterapia. gente a Oi? gente a gente tá montando um que vai trabalhar sexologia. Isso, vai trabalhar a sexologia. Quer dizer, a Isso. sexologia ele é uma parte do curso maior, né? Eu É uma gostei. parte do curso maior que vai tratar mesmo da formação reichiana, né? Da vegetoterapia, da orgonoterapia, enfim, pegar o Reich inteiro. Que, claro, a sexologia é um recorte do trabalho do Reich. Então, a gente Aham. vai ter esse curso de sexologia, que ele vai ser um pedaço de um curso maior também, que é mais, né, da doutrina reichiana inteira. Aham. Um outro projeto que aí a gente está tendo, e Fábio, você sabe que eu vou pedir tua ajuda, que você está sempre metido nessas coisas comigo, né? Que é o seguinte, eu estou querendo colocar um dia da semana de manhã, que seriam as quintas-feiras, talvez comecemos na próxima quinta-feira, sempre uma live de aulas de nutrição e alimentação que eu dou para os meus pacientes. Tá. Porque quando eu estou tratando uma pessoa de questões de compulsividade alimentar, perda de peso, enfim, uma série de desarranjos, de desconfortos para as pessoas, eu incluo no tratamento esse apoio, né, Educacional para poder. educacional alimentar, porque isso é muito Beleza. importante. Uma coisa é você pedir para uma pessoa não comer açúcar, outra coisa é você mostrar para ela aonde isso dá um problema. Então ela ganha uma autonomia de saber, olha, hoje eu posso, amanhã não, agora é bom, agora não. Gente, a educação, a disciplina, esse é o grande remédio, né? Não adianta depois a gente ir lá no médico, comprar um remédio e tomar para um problema, porque aí você não está conservando, você está Não, tratando a doença. O nosso foco é exatamente. na saúde, não é na doença. Então vamos Exatamente. melhorar antes que a doença chegue, né? Então, nas quintas, eu quero fazer essa live, que uma live, eu vou falar um pleonasmo, mas vai ser uma live ao vivo, porque essa aula eu dou para os meus pacientes aqui dentro da clínica, né? Tá. Eles vêm aqui na clínica para ter essa aula. Então, ela vai partir daqui. Vamos ver E só de tirando colocar a isso, internet lá embaixo, lá na é, sala de aula, que o aí outro a grande gente curso faz que eu sim. estou levando também, veja, nós já temos um curso de neurociência aplicada à psicologia clínica psiquiátrica, que são cursos que eu ministro dentro de instituições De instituições psiquiátricas. E agora eu vou psiquiátricas. trazer esse curso para fora também da instituição psiquiátrica. E o Legal. próximo curso que a gente vai lançar lá nas instituições é o manejo no tratamento psicológico, psicodinâmico, quer dizer, é o manejo de consultório, né? Como se faz Aham. o manejo na terapia. É o próximo curso que a gente vai lançar. Muito legal, muito legal. Ah, bom, eu acho que o que eu tinha para te perguntar era isso por hoje, Tá né? bom, né? Eu acredito que a gente possa fazer sim as lives de quinta de manhã, Certo. né? É só a gente combinar direitinho, me dá uma semana, duas, só para eu me acertar aqui, eu faço as Certo. gravações direto no teu perfil. Então, gente, olha, de novo, segue o Dejaí, porque as lives serão só no perfil dele, tá? A gente vai montar isso de quinta de manhã, já que você, né, tá com essa ideia bacana de dividir
esse conhecimento todo. Ah, o que eu ia te perguntar. Você está na Vila Mariana, aqui em São Paulo, DDD 11. Passa o endereço da tua clínica. Você quer que eu fale o endereço aqui? Eu estou aqui na Vila Mariana, na rua Capitão Cavalcante, 251, pertinho do metrô Vila Mariana. Gente, se você quiser entrar em contato com ele, se você quiser conversar com ele para marcar uma consulta, marcar alguma coisa, de novo, ó, entra aqui no DPIFER e manda mensagem, você tem aí o aviãozinho, manda uma mensagem direta, um direct, né, para ele, que aí ele te responde, aí você já fala direto com ele, tá bom? Ou então, gente, vocês podem dar um grito aí no Instagram, Érica, socorro, quero falar com o Jair, porque olha, vejo, eu não sou muito chegado nessa tecnologia de Instagram e tudo mais. O cara é do milênio passado, gente, que nem eu, ele é do milênio passado, né? Olha, eu tá sou aprendendo agora. Eu sou da metade do milênio passado, vamos colocar esse adendo. Me diz uma coisa, Dejair, fala para mim o número do seu celular. É 11, né? 96407 1900. E deixa eu pedir um favor, se alguém for fazer um contato, manda um salve no WhatsApp, que aí eu deixo tudo registrado e não esqueço de ninguém. Tá ok? Isso, porque o que acontece? Ele não atende telefone de quem não está lá na lista dele de chamada. Tá? Não, e não é exatamente isso. Se não tiver na agendinha, ele não atende. Eu estava do lado dele, ele já recusou uma porrada de gente. Então, manda um salve para ele mesmo no WhatsApp, que no WhatsApp ele responde. Certo. Não, e também, Fábio, muitas vezes a gente está em atendimento, no meio do atendimento eu não atendo mesmo um telefone, não tem jeito, né? Não tem certo? jeito. Então, o WhatsApp é a melhor. Dejair. Bom, Fábio, me deixa te agradecer, muito obrigado, né? Tamo junto. Eu agradeço pela tua disposição aí, foi 1h20 já, quase 1h30. Hoje eu agradeço esse pessoal aí que ficou até agora, entendeu? Muito obrigado, é um prazer estar podendo falar com todos vocês. Adiciona o cara. Tá ok? Então, muito obrigado. E, Dejair, a gente vai falando, sexta-feira a gente se vê. Pessoal, obrigado. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Diga. Só mais uma coisa, quem quiser postar perguntas, pode postar, porque na medida do possível eu vou respondendo para essas pessoas, tá ok? Fechou. Mas me manda isso no WhatsApp, por favor, que facilita muito para mim. Tá, ok? Gente, um beijo no coração de todos e muito obrigado.